ano, hoje dia 20 de agosto, em matemática, nós vamos estudar frações, tá? Mas antes, nós vamos realizar a correção daquelas atividadezinhas, daquelas questões de empreendedorismo que eu tinha solicitado para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos corrigir aquela lá da página 40, aquelas questões da página 40, tá? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: identifique com o círculo vermelho qual dos comprovantes é de uma compra feita no débito, tá? E com o círculo verde, qual dos comprovantes é de uma compra feita no crédito. Então, você vai circular de vermelho aí o primeiro comprovantezinho que está escrito em cima, débito à vista, tá? E de verde, o segundo, né, que é crédito, tá? Na segunda questão, qual é o valor da compra realizada no débito? O valor da compra realizada no débito é R$13. E no crédito, R$150. Então, é só a gente observar lá nos comprovantes que dá pra ver o valor de cada quantia, tá, gente? A terceira questão. Que informações aparecem nesses comprovantes de cartão? Discuta com seus colegas e com o professor. Então, são informações como, por exemplo, se é uma compra feita no débito, se é uma compra feita no crédito, né? Também tem informação de data, de horário, de valor, o nome do estabelecimento, né? Se for no crédito, quantas parcelas a compra foi dividida, certo, gente? Então, são essas informações. A quarta questão diz assim: uma pessoa tem R$160 em sua conta e comprará um presente de R$13 para sua amiga, tá? Com quanto a pessoa ficará na conta se fizer a compra utilizando o cartão de débito? Então, se a pessoa tem R$160 na conta, né? E ela vai pagar no débito, o valor da compra é R$13, então nós vamos fazer uma subtração, né? 160 menos 13, que vai ser igual a R$147. Então, a pessoa, se ela realizar a compra no débito, ela ficará com R$147 na conta, tá, gente? E se ela tiver R$160 e fizer a compra no crédito, com quanto ela vai ficar na conta? Ela vai ficar com os mesmos R$160 dela na conta, porque ela comprou no crédito, tá? Então, se ela comprou no crédito, essa conta ela vai pagar depois, tá certo? E a última questão diz assim: discuta com seus colegas e com o professor sobre as vantagens e desvantagens de pagar as compras com cartão de débito e de crédito. A vantagem de pagar as compras com cartão de débito é que a gente paga tudo ali de uma vez, tá? E aí a gente não fica com preocupação nenhuma de conta para pagar depois. E as vantagens de pagar no crédito é que se eu não tenho dinheiro ali para pagar à vista, né? Eu posso comprar no crédito e parcelar essa compra e pagar, né, depois, certo? Então, essa é uma das vantagens do cartão de crédito. E as desvantagens, né? A desvantagem de comprar no débito é porque a gente vai ficar sem dinheiro. Comprou no débito e aí fica sem dinheiro, né? E no crédito, a desvantagem é que muitas vezes a gente pode pagar juros, né? Se atrasar. Às vezes a gente paga porcentagem de cartão, se eu não me engano, né? De quantas vezes você parcelou a compra. São desvantagens que não são legais também. Então, nós vamos lá para a página 42 de empreendedorismo para responder lá aquela atividade lá, tá? Que diz assim, ó: leia o diálogo entre uma compradora e um vendedor de eletrodomésticos. Então, tá aí, ó. Esse fogão está muito caro, mas a senhora pode pagar em 10 vezes de 160. Aí ela respondeu: ótimo, essa forma de pagamento eu vou levar, muito obrigada. Eu que agradeço, o vendedor respondeu. Aí na primeira questão diz assim: gente, qual é a diferença do preço do fogão, se é pago a prazo ou se é pago à vista? Então, se a gente olhar ali o valor do fogão, a gente vai perceber que o fogão ele custa R$1.100, né? E o vendedor disse que se ela comprar a prazo, ela vai pagar 12 parcelas de R$160.
Então, vamos agora responder. Você responde da seguinte maneira: se o fogão for pago a prazo, ela vai pagar quanto, gente? R$ 1.600, né? R$ 1.600. Aliás, só corrigindo, eu falei que 12 vezes, né? Que ele parcelou a compra. Não, foi 10 vezes, tá, gente? Então, se eu pegar 160 e multiplicar por 10, 160 vezes 10 vai dar R$ 1.600, tá? Isso se ela fizer a compra a prazo, né? Bem mais caro. Agora, se o fogão ele for pago à vista, ela vai pagar nesse fogão o valor de R$ 1.100, tá bom? Então, a diferença aí é R$ 500 de diferença, né? Porque se eu pegar 1.600 menos 1.100, eu vou ter o equivalente a R$ 500, ok? Essa é a resposta. Aí, na segunda questão, diz assim: na sua opinião, a compradora ela fez um bom negócio? Justifique. Essa é uma resposta pessoal, certo? Mas na minha opinião, ela não fez um bom negócio porque ela pagou R$ 500 a mais, né? De uma coisa que ela poderia pagar apenas 1.100. Mas aí, né, vai depender de cada um, porque como a gente pôde ver na situação, talvez ela não tivesse o dinheiro ali na hora, né? E aí teve que comprar a prazo mesmo. A terceira questão: se você estivesse no lugar da compradora, que proposta faria ao vendedor? Essa também é uma resposta pessoal, tá, gente? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que eu dividiria, né, o fogão em menos parcela pra mim não ter que pagar um valor tão alto em cima ali, né, do valor do fogão, tá bom? Pode ser uma opção também. Tá, gente? Aí nós temos aqui na página 43, fatura do cartão. Eu já havia conversado com vocês com relação ao cartão, né? A questão da fatura do cartão. E só reforçando, os cartões, eles têm um limite de crédito, né? Que é o valor máximo que a pessoa pode gastar utilizando esse cartão, certo? Esse limite, né, que é dado para a gente poder gastar utilizando o cartão, ele é dado pelo próprio estabelecimento que fornece o cartão. E esse limite, ele vai estar ali de acordo com a renda da pessoa, né? Aí, essa página 43, ela nos traz um modelo de fatura de cartão, né? E aí ela pede pra gente responder aqui algumas questões sobre essa fatura. Letra A diz assim: de quem é essa fatura? Então, essa fatura é do Mário L. da Silva, né, gente? Letra B, qual é o valor da fatura? A gente pode observar que o valor da fatura é R$ 520, né? Letra C, qual é o valor para pagamento mínimo da fatura? R$ 78, tá? Letra D, qual é a data de vencimento da fatura? A data de vencimento é dia 5/4/2020. Tá vencido já, né, gente? Letra E, se o limite desse cartão for de R$ 700, essa pessoa gastou dentro do limite dela? Sim, ela gastou dentro do limite. A letra F, houve algum pagamento feito de forma parcelada? Qual? Então, a gente pode observar que sim, né? Que foi o seguro, né? Que foi parcelado aí, tá bom? Lá na página 44 diz que é preciso controlar os gastos no cartão de crédito, né? Pois, ao parcelar tudo que se compra, as prestações elas vão se acumulando e cada mês, no caso, o valor da dívida ela vai aumentar, né? Então, aqui embaixo diz assim: veja as compras parceladas de Maria no primeiro semestre do ano. Nós temos aqui as compras parceladas. E na letra A diz assim: continue anotando na tabela os valores das prestações de Maria a cada mês. Complete a última linha com o valor total dos gastos de cada mês. Então, gente, é importante a gente perceber que a compra, né, que foi a primeira parcela da compra, que foi comprada em um mês, o valor só vai vir no mês seguinte. Por exemplo, se eu comprar em janeiro, né, a primeira parcela vai vir em fevereiro, tá? É importante lembrar disso. Então, vai ficar desse jeito que vocês estão vendo na tabela, tá, gente? Vou explicar pra vocês como foi feito o preenchimento dessa tabela, pra quem não entendeu. Olha só, ela comprou uma jaqueta
tá? Em janeiro. Aí a parcela dessa jaqueta, a primeira parcela, ela dividiu em 6 vezes. A primeira parcela vai vir em fevereiro, tá? E aí nós temos uma parcela de 20 em fevereiro, uma parcela de 20 em março, uma parcela de 20 em abril, uma parcela em maio, em junho e em julho, né? Que equivale aí 6 vezes, né? 6 vezes o 20, tá? Aí o celular, vamos ver agora. O celular, ela comprou um celular no mês de fevereiro. E ela dividiu essa parcela em 10, esse valor em 10 vezes, certo? Então, se ela comprou em fevereiro, a primeira parcela vai vir em março, né? E aí nós vamos colocar R$80 em março, 80 em abril, 80 em maio, 80 em junho, 80 em julho, 80 em agosto, 80 em setembro, em outubro, em novembro e dezembro, que equivale aí às 10 prestaçõezinhas, tá? Agora nós vamos ver aí o seguro do carro. O seguro do carro, ele custa 6 parcelas de 180, tá? 6 parcelinhas de 180. Então, ele solicitou o seguro aí em março, né? Então, a primeira parcela vai vir em abril. Então, abril 180, maio 180, junho 180, julho 180, agosto 180 e setembro 180, tá? Então, são 6 vezes de 180. A calça e 2 blusas que ela comprou a calça e 2 blusas no mês de abril. Então, se ela dividiu essa compra em 8 vezes de 55. Então, se ela comprou no mês de abril, a primeira fatura virá em maio, né? Então, vai ficar uma parcela de 50 em maio, outra em junho, outra em julho, outra em agosto, outra em setembro, outra em outubro, em novembro e dezembro. Então, são 5 vezes o 8, ou 8 vezes o 55, tá, gente? Desculpa. Depois, ela comprou um micro-ondas. O micro-ondas, ele foi comprado no mês de maio, tá? E essa compra, ela foi parcelada em 6 vezes de R$60. Então, se ela comprou em maio, nós vamos... A primeira parcela vai vir em junho, né? E aí, vai ter uma parcela em junho, né, de 60, outra em julho de 60, outra em agosto, outra em setembro, outra em outubro e outra em novembro, tá? 6 vezes aí os 60. Depois ela comprou um óculos no mês de junho, tá? O valor dessa compra custou 5 parcelas de R$30. E ela comprou no mês de junho. Então, se ela comprou no mês de junho, a primeira parcela vai vir no mês de julho, tá? E aí vai ter uma parcela em julho, outra em agosto, outra em setembro, outra em outubro e outra em novembro, tá bom? E aí, é equivalente aí a 5 parcelas, tá? E depois nós vamos somar o total. Ó, no mês de janeiro não teve nenhuma compra, 0. Em fevereiro, R$20, né? Em março nós temos aqui uma parcela de 20 e outra de 80. 20 mais 80 é igual a 100. Em abril, qual foi o total? Nós temos uma parcela de 20, mais uma de 80, mais uma de 180, que foi o valor de 280 o total. Em maio nós temos uma compra de R$20, uma de R$80, uma de 180, uma de 55, que vai ficar no valor de R$335. Em junho nós temos uma parcela de 20, uma de 80, uma de 180, uma de 55, uma de 60 e uma de 395, tá? Ou uma de 60, que vai ficar no total de 395, tá, gente? Em julho, nós temos uma de 20, uma de 80, uma de 180, uma de 55, uma de 60 e uma de 30. E nós vamos obter o valor aí total de 425, tá? Tudo isso a gente soma, tá? Em agosto, nós temos uma parcela de 80, uma de 180, uma de 55, uma de 60, uma de 30, né? Somando tudo, nós vamos ter R$405. Em setembro, uma de 80, uma de 180, uma de 55, uma de 60, uma de 30, nós vamos ter o valor total de R$405 também. Em outubro, nós vamos ter uma de 80, uma de 55, uma de 60, uma de 30, nós vamos ter o valor de R$225. Em novembro, nós temos uma de 80, uma de 55, uma de 60 e uma de 30, tá? Somando tudo, nós vamos ter um total de R$225. E em dezembro, nós temos uma de 80 e uma de 55. Somando tudo, R$135.
A letra B, gente, diz assim: Maria dispõe de R$ 420 para gastar por mês no cartão de crédito. Esse é o limite dela, tá? Em algum mês ela vai extrapolar esse valor? Se sim, circule na tabela. Não ela, a gente viu que ela extrapolou, né? Tem um valor ali de 425, tá? A gente vai circular. O que acontece se Maria tiver dinheiro suficiente? O que acontece se Maria não tiver dinheiro suficiente para pagar o cartão de crédito no mês? Então, se ela não tiver, ela pode pagar o valor mínimo da fatura. Se ela não tiver dinheiro para pagar a fatura completa, ela pode pagar o valor mínimo da fatura. Ou ela pode pedir um dinheiro emprestado, né, e pagar. Ou ela pode usar o limite da conta bancária dela. Mas a gente tem uma observação aí. Quando ela fizer isso, ela vai adquirir mais uma dívidazinha aí, né? Então as dívidas dela vão só aumentar, né? Então, por enquanto, em empreendedorismo, nós vamos ficar aqui na página 44, tá? E nós vamos agora estudar frações, tá certo? Então, gente, agora muita atenção para vocês entenderem, tá? O conteúdo dele é bem fácil, tá? Mas a gente precisa prestar mais atenção, tá bom? Então, coloquem aí na página 27 para acompanhar, tá bom? Olha só, tá aparecendo para vocês aí, é uma receita de bolinho de chuva, certo? E aí, essa seção ela faz a seguinte pergunta: você gosta de cozinhar? Leia alguns ingredientes usados para fazer deliciosos bolinhos de chuva. Aí nós temos aí os ingredientes: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, uma pitada de sal, uma colher de fermento em pó, meia xícara de leite, um ovo, óleo suficiente para fritar e meia xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de canela para polvilhar os bolinhos. E o modo de preparo, né? Nós vamos misturar a farinha, o fermento, o açúcar e o sal em uma tigela. Acrescentar o leite, né? E o ovo. Misture bem, chame um adulto para fritar os bolinhos em óleo quente. Escorra o excesso de gordura em um papel absorvente e passe os bolinhos na mistura de açúcar com canela, né? E abaixo, na seção Saiba Mais, né, traz uma informaçãozinha legal. Ó. O bolinho de chuva mais famoso é o que a tia Anastácia, personagem de Monteiro Lobato, nas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, fazia. Quando lhe pediam a receita do bolinho, ela dizia: receita dou, mas a questão não está na receita, está no jeitinho de fazer. Vocês lembram, né, gente? Se vocês tiverem assistido o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a tia Anastácia, ela fazia muito bolinho de chuva, né? E todo mundo amava. Vamos virar a página e vamos acompanhar o próximo exemplo, que diz assim, ó: alguns dos ingredientes usados para fazer os bolinhos de chuva são medidos dividindo o inteiro em partes iguais, tá? Essas partes do inteiro podem ser representadas por frações. Acompanhe. Então, nós temos aí na imagem, né, meia xícara de leite, né? Então, nós temos aqui a xícara, que representa o inteiro, é o todo, tá? A xícara. Dividindo o inteiro em 2 partes iguais, considerando uma dessas partes, temos meia xícara. Olha só, temos metade ou 1/2 do inteiro. Então, quando a gente vê esse 1/2 aí, ela é a metade de alguma coisa. No caso aqui é metade, né, da xícara ali de leite, certo? Vamos para mais um exemplo. Ó. Os inteiros a seguir foram divididos em partes iguais. Observe as partes coloridas desses inteiros representadas por frações. Então, nós temos aqui do lado, né, uma imagenzinha, tá? Um retângulo que foi dividido aí, ó, em 4 partes, né? Em 4 partes iguais. Então, o retângulo ele foi dividido em 4 partes iguais e uma dessas partes ela foi pintada, tá, gente? Então, a gente pode dizer que foi pintado 1/4 do inteiro, tá? 1/4 por quê? Porque esse 1 corresponde aí à parte pintada, tá? E o 4 representa um todo ali, a quantidade de partes total do inteiro. O inteiro é o retângulo todo, tá, gente? Então, eu vou trazer aqui mais um exemplo para vocês.
Ó, eu tenho aqui esse todo, tá bom? E eu vou dividir ele em partes iguais, observem. Então, eu dividi o todo, né, o círculo, em partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4. Eu quis dividir apenas em 4 partes, mas eu poderia dividir em mais partes, ó. Poderia fazer mais aqui, tá? Então, ó, deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Ó, vou dividir ele em mais partes iguais, tá? Eu resolvi dividir ele em, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Então, o meu todo, ele tem 8 partes iguais, tá? Digamos que isso aqui é uma pizza, tá, gente? Aí eu vou comer 3 fatias de pizza, tá? Aí eu vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Então, eu comi 3 fatias de pizza, que são as partes pintadas. Aí eu peço pra vocês. Aí se eu pedir pra você, represente, né, essa fração aqui, né? E aí como é que a gente vai fazer a representação dela? Então eu vou representar da seguinte maneira, presta atenção. Vou colocar aqui, ó. Aqui em cima, eu vou chamar de numerador, tá? E o número que vai ficar embaixo, eu vou chamar de denominador. A gente já vai ver isso, tá? Mas eu já tô adiantando. Numerador em cima, denominador embaixo. O denominador, que é o de baixo, ele representa o valor inteiro, tá? O valor do inteiro, que são todas as partes aqui. Então, qual é o inteiro aqui desse círculo? É 8, né? Todas as partes. Então, eu vou colocar aqui o número 8 no denominador, que é o valor do inteiro, do todo, tá, gente? E 3, 1, 2, 3, são as partes que eu considerei aqui, as partes consideradas, tá? Que são 3. São aqui a quantidade de fatia que eu comi, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3, tá? Então, eu vou ler da seguinte forma essa fração aqui, ó. 3 oitavos, tá? 3 oitavos, tá bom? Vamos para mais um exemplo, acompanhe. O triângulo foi dividido em 3 partes iguais e uma delas foi pintada, tá bom? Então, aí a gente pode representar da seguinte maneira, foi pintado 1/3 do inteiro, né? Ou seja, o inteiro, ele tem 3 partes, foi pintada apenas uma parte, então 1/3 do inteiro, tá? Assim que a gente lê, 1/3. E no próximo exemplo, o círculo foi dividido em 3 partes iguais e 2 delas foram pintadas. Então, foi pintado aí 2/3 do inteiro, ou seja, o inteiro ele tem 3 partes, foi pintada 2 partes, então 2/3 do inteiro, tá? E uma observaçãozinha aí, ó, os símbolos 1/2, 1/3, 1/4, 3/4 e 2/3 são chamados de frações e representam partes de um inteiro, tá? Vamos agora entender melhor o que eu já expliquei para vocês ali, ó. Na fração 2/3, temos o 2 ali, o numerador, que é o númerozinho que fica em cima, a gente vai chamar de numerador. E o númerozinho que fica embaixo, o 3, a gente vai chamar de denominador, que corresponde ao inteiro. Vamos lá, ó. O denominador dá o nome à fração, indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E esse denominador vai ficar embaixo, tá, gente? E o numerador indica quantas partes foram consideradas, tá? Quantas partes foram utilizadas ali do inteiro, tá bom? Então, observe a leitura de algumas frações, tá? Só pra gente aí ter uma noção. Então, nós temos aqui, ó, 1/2, tá? 1/2, a gente lê 1/2. 1/3, a gente lê 1/3. 1/4, a gente lê 1/4. 4/5, a gente lê 4/5. 2/3, a gente lê 2/3. E 3/4, a gente lê 3/4, tá? Muito fácil, né, gente? Questão das frações. Então, nós vamos ficar por aqui em matemática e eu quero que vocês respondam já para pôr em prática o que a gente aprendeu aqui, tá? Quero que vocês respondam a página 29, 30 e 31, tá? É uma atividade bem tranquila de fazer, tá bem legal, tá bom? E é isso, gente. Um beijo!